Todo mundo pronto aí? Vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Eu estou ouvindo bem. Está ouvindo bem? Ótimo. Bem. Muito bem. Vamos lá, eu gosto muito das nossas aulas aqui de quinta-feira. Lembrando a todos que alguns estão chegando novos por aqui. Todas as quintas-feiras nós temos encontro. São temas diferentes toda semana. Nós falamos de delivery, nós falamos de iFood, nós falamos de resultado, de posicionamento e comportamento do líder, sobre ficha técnica, atendimento ao cliente, liderança dentro da cozinha, trabalho em equipe. São diversos temas e toda semana nós temos uma aula. Essa aula é importante para estar botando todos vocês no mesmo nível, trazendo uma consciência mais madura para que vocês possam trabalhar melhor no dia a dia e que vocês consigam também, ao final de cada semana, ter sempre um conteúdo novo e sempre uma melhoria. Eu sempre trago muitas informações aqui numa quinta-feira. De que forma isso vai se reverter em resultado é vocês aplicando isso no dia a dia de vocês. Então, aí, na quinta-feira, a gente sempre tem um ponto de melhoria. Há alguns meses, eu acho que já faz um mês, talvez quase 2 meses, eu dei uma aula sobre o food service na parte do buffet. Como posicionar o alimento, como melhorar a apresentação. A Jane estava comigo naquela aula, foi linda a transformação que teve no buffet dela depois. Melhorou muito. Eu tenho certeza que o cliente elogiou, teve mais satisfação. Ou seja, ela assistiu a aula, viu a importância, botou em prática. E aquilo surgiu o resultado. Um resultado de satisfação melhor, uma apresentação melhor, fotos e vídeos melhores do buffet dela. E assim, tem inúmeras aulas que a gente vai trazendo um conteúdo sempre muito relevante para vocês. Então é assim, toda quinta-feira nós temos aula, a gente sempre vai trazer o tema. Algumas aulas são só para o dono, para o chefe, para o líder. Outras vai ser para o pessoal da cozinha, outras vai ser para os garçons. Então vocês podem trazer pessoas da equipe. E vai ter aulas que às vezes não se encaixam dentro do modelo de negócio de vocês. Vou dar um exemplo. Quando eu for falar sobre delivery, talvez não vá se encaixar, porque a operação de alguém de vocês pode não ter delivery. E aí tá tudo bem, faz parte de um conteúdo que é uma entrega. Nós atendemos hoje todos os modelos de negócio. Então a gente vai ter na próxima semana uma aula que atenda vocês, certo? Aproveitem muito as aulas que a gente sempre vai avisar qual é o público, quem é a pessoa que pode participar da aula. Que é uma forma de vocês estarem treinando e desenvolvendo a equipe de vocês em paralelo no dia a dia. Inclusive, recentemente a gente teve uma aula sobre atendimento ao cliente e nós promovemos e damos certificado para todo mundo que participou da aula, os funcionários. Então, essas aulas para a equipe, vocês podem solicitar certificados de treinamento e para eles isso tem muito valor, tá, pessoal? Muito valor. É uma forma de reconhecer, é uma forma de incentivar, é uma forma de desenvolver e é uma forma também de reter o funcionário no dia a dia, porque ele se sente valorizado, ele está aprendendo, ele tem estímulo, certo? Hoje, a gente tem uma aula muito específica e é uma aula que muitos não fazem, muitos não têm um ritual de avaliar o fechamento do mês. Muitos têm um comprometimento no dia a dia de enxergar o seu negócio para entender o que deu certo, o que deu errado, por que deu errado, qual foi o resultado daquilo que eu fiz no mês de julho. Eu trabalhei tanto em julho. Fiz reunião, fiz treinamento, fiz promoção, fiz divulgação, contratei um menino do marketing, contratei o Charles, e eu trabalhei. E aí, qual foi o resultado desse trabalho? A gente tem que olhar para os números. Porque quando a gente olha só para o sentimento, quando a gente fica atento só ao nosso sentimento, cuidado, isso é muito perigoso. Porque quando a gente, às vezes, tem um mês ruim em faturamento, ou a gente tem a percepção que as coisas não foram boas, muitas vezes a gente faz a leitura errada do negócio.
Isso acontece quando a gente fica sem funcionário, isso acontece quando a gente tem problemas dentro do mês, com equipe, com compras, com perdas, com roubos. E muitas vezes a gente não avalia o que tem que avaliar. E nós só temos 12 momentos no ano. A gente precisa avaliar 12 vezes o nosso ano, mês a mês. E uma vez a gente vai avaliar semestre e uma vez a gente vai avaliar ano. Então a gente precisa olhar para o ano. O que aconteceu esse ano de 2026? O que eu conquistei? Eu melhorei minha operação, eu adquiri um equipamento novo, eu melhorei meu tempo de delivery, eu consegui ter uma equipe mais madura. O que aconteceu? Eu reduzi meu CMV, eu melhorei o meu pagamento de impostos, eu diminui meu custo de mão de obra, eu tive mais resultado, menos resultado. A gente tem que aprender a fazer isso. Por isso que todos vocês que trabalham conosco, vocês passam por uma etapa, que é uma etapa de lançamento das informações num sistema. E nós ajudamos vocês a fazerem isso. Porque sem isso não temos nada. Então não importa o trabalho que eu faça com vocês, se eu não olhar para os números, a gente não vai ver onde é que está o resultado e nem onde está o problema. Ontem mesmo eu estava falando com uma mentorada e eu perguntei para ela assim, quanto é que tu acha que tu tirou para ti esse mês? E ela disse, não sei, Charles, acho que foi 2. Aí eu olhei nos lançamentos e disse, não foi 2, foi 4. Era quase o dobro do que ela achou que era. O mesmo jeito é quando a gente acha. Sabe, o que tu está gastando mais? Ah, eu acho que o meu maior problema está na carne. Mas às vezes a carne, de repente, não é o maior problema, porque o peso de se gastar na carne é muito maior. Mas às vezes tem problema em outras pontas do negócio. Então a gente não pode, a gente tem que cuidar do nosso sentimento e o nosso cérebro não consegue guardar todas as informações. Por isso que a gente tem que anotar, registrar e ver os indicadores. Por isso que a gente vai fazer a aula de fechamento de mês, porque todo mundo aqui vai passar por isso comigo. Ontem eu fiz 3 fechamentos de mês com clientes. E eu vou fazer com todos vocês em algum momento, até que vocês aprendam a fazer isso sozinhos. Alguns eu vou demorar 2, 3 meses para poder juntar todas as informações de uma forma fidedigna no negócio e a gente avalie tudo. Quando eu tenho os dados, eu não preciso mais dizer o que tem que fazer para vocês. Vocês já vão saber. Eu vou mostrar que o número está ficando em vermelho ali e vocês já vão saber o que deve ser feito. Óbvio que eu vou dar outras alternativas, mais possibilidades. Eu vou mostrar como fazer isso de uma forma melhor. Então, como é que a gente avalia a saúde financeira da empresa, Charles? É com razão e não com emoção. Entende? Razão e não emoção. Primeiro ponto que a gente tem que entender é a saúde financeira da empresa, os indicadores que a gente tem, eu estou ensinando para vocês, CMV, CMO, quanto é que custa uma marmita? Quanto é que custa a minha mão de obra comparada à minha venda? Quanto é que custa o meu buffet? A minha pizza, o meu hambúrguer, o meu pastel? Quanto ele custa? É um indicador. E eu gosto de comparar isso com um painel de um carro. Acredito que todos vocês aqui dirijam ou conheçam bem um carro. Um carro tem todos os indicadores na tela. Velocidade, óleo, gasolina. Um dos indicadores que a gente tem lá, que todo mundo acompanha num carro, é se falta gasolina ou não. Alguém já andou em um carro que não marcava controlador de gasolina? O Sof já deve ter andado antigamente, os carros velhos, né, Sof? Talvez era horrível de andar num carro que não marcava a gasolina. Tu não sabia se já tinha que abastecer, se tu podia andar mais 10, 20, 30 quilômetros. A mesma coisa dentro da nossa empresa. Se eu não sei que o meu custo de alimento está alto, eu não sei se eu vou ter que baixar, diminuir. E aí, às vezes, eu acho que o problema é o número de funcionário, eu acho que o problema é o imposto, eu acho que o problema é o governo, eu acho que o problema é a caneta emagrecedora. E aí eu começo a achar um monte de problema, porque eu não sei, eu não tenho esses dados.
Eu não sei se está faltando gasolina, se tem que trocar o óleo. Se vocês aqui estivessem andando num carro na estrada e apitar a luzinha do óleo, o que vocês vão fazer? Vocês vão parar e vão chamar um guincho, vão chamar alguém para ajudar vocês. Vocês não vão continuar dirigindo com o carro lá mais 100 quilômetros, correto? Na nossa empresa é a mesma coisa. Se eu olho um indicador na minha empresa que está apitando em vermelho e está dizendo assim, ó, para de vender esse sabor, essa marmita, porque essa marmita vai te prejudicar. Se eu continuar vendendo, eu vou quebrar. É o motor que vai fundir. Se eu continuar andando no meu carro com a luz do óleo vermelha e apitando que eu tenho que parar, o motor do meu carro vai fundir. Assim é na empresa. Recentemente eu tive um cliente que ele vendia marmita no iFood. Cada marmita que ele vendia, faltava R$5 para pagar as contas. Ele estava vendendo marmita a R$22 no iFood com delivery grátis. Ele vendia R$220 mil no negócio dele por mês, só vendendo marmita. Sabe o que ele achou que ele tinha que fazer? Vender mais. Chegou e me disse, Charles, preciso vender mais, cara. Eu preciso dar um jeito de aumentar minha venda. Eu disse para ele, se tu aumentar a tua venda, tu quebra mais rápido. Não é a venda que tu tem que aumentar. Tu tem que diminuir tua venda e aumentar teu faturamento. E eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática. O que é? Ele era um carro que estava com o motor fundindo e ele achou que ele tinha que acelerar mais ainda para chegar mais rápido no destino. Isso é o vender mais. A venda não está relacionada com a saúde da empresa, gente. Não está relacionada com a saúde da empresa. Nós temos clientes aqui que vendem $500 mil e estão super saudáveis. Eu tenho um cliente aqui que vende $500 mil e está ferrado. Eu tenho clientes meus que, na verdade, não virou meu cliente porque eu disse para ele que eu não ia conseguir ajudar ele. Ele vende R$600 mil no negócio dele e ele deve 10 milhões no banco. Ele não consegue mais pagar. Ele chegou num ponto porque ele foi devendo, ele continuou. E ele financiou o cliente. Presta atenção nessa frase. Se a gente não tem o cálculo certo, a gente paga para o cliente comer. É a gente, daí a gente vai lá pegar um empréstimo no banco, vende carro, vende terreno, faz cambalacho daqui e dali para manter o negócio, porque a gente não fez conta e muitas vezes fez no chute, ou não avaliou o custo e o impacto que os produtos estavam dando. Do mesmo jeito que nós temos clientes aqui que vendem hoje 40 mil por mês, e está sobrando um dinheirinho legal. Paga as contas tudo em dia, está saudável. Quanto vende não quer dizer se está saudável ou não está saudável. Isso a gente tem que combinar a partir de agora. O problema não é venda. Não está faltando venda, a gente precisa ter controle. Depois a gente vai trabalhar a venda. Porque se eu conversar com o pessoal lá da Rota do Sabor, que vende uma coxinha maravilhosa, se eu falar para ela vender mais coxinha sem ter feito o preço da coxinha, pode ser que a coxinha está dando prejuízo. Porque daí eu vou vender mais, sendo que aquele item me sobra menos. Eu vou mostrar isso para vocês na prática aqui. Eu tenho que saber o que vender mais. Não é qualquer coisa que eu vou vender mais. Isso é estratégia. Isso tem várias formas de se jogar esse jogo. Agora vocês têm que entender o quê? Sem indicador na tela, sem saber os números do meu negócio, eu não sei para onde eu estou indo. E aí, se eu não tenho painel, o que acontece? Eu caio no cheque especial, o boleto atrasa, o empréstimo, eu vou ter que pegar um empréstimo emergencial porque eu não fui avaliando os indicadores e que o negócio não estava indo para um bom caminho. E aí, infelizmente, a maioria de nós está muito acostumado a botar problema e botar culpa no Lula, no Bolsonaro, na cidade. Eu sei que isso impacta, mas ao mesmo tempo que tem gente fechando, tem gente abrindo, tem gente aumentando, tem gente ganhando mais. Eu conheço gente de restaurante que está super bem. Eu conheço gente que está super mal.
O Brasil é o mesmo. É o mesmo presidente para os dois. E eu não estou aqui para falar quem é bom, quem é ruim. Eu estou um pouco me lixando. Porque se eu não fazer o meu dever de casa, não baixar a cabeça, porque ele não vai me ajudar, ele só vai me ferrar. A ou B ou C, quem for, a coisa só fica pior, não fica melhor. Ele nunca vai vir bater na minha porta e dizer, ei, Charles, tá precisando de ajuda? Eu tô aqui para te ajudar. Isso raramente acontece. É o contrário disso, é um novo imposto, é uma mudança, é uma maquininha nova, e aí vai indo, vai indo. Todos vocês vivem isso aqui. Então a gente tem que fazer a nossa parte, e não esperar nada, nem da cidade, nem do governo, nem do prefeito, nem do horário de verão, nem da caneta emagrecedora. A caneta emagrecedora, ó, vamos fazer uma perguntinha, tá? Uma interação de vocês. Levanta a mãozinha aqui no chat, aqui, ó, manda um certinho assim, ó. Quem acha que a caneta emagrecedora já está impactando o seu negócio? Quem já tem esse sentimento? Paulo, não? Alguém acha que já está chegando a caneta emagrecedora e já está mudando o comportamento? Isso é uma realidade, tá, gente? Cada vez mais elas vão estar presentes na vida das pessoas. Em breve, a caneta emagrecedora vai custar R$100. Todo mundo que quiser tomar vai poder tomar. Vai ser o preço de uma pizza. Detalhe, se a pessoa comer 3 pizzas por mês comigo, ela vai comer uma. Vai mudar. Agora, o que a gente vai fazer? Porque se a gente não fizer nada, será que vai fechar todos os restaurantes? Vai deixar de existir restaurante? Não vai. Vai mudar o jeito de trabalhar com o restaurante. Isso sim. Eu comecei a mudar o meu negócio, a minha operação, em função das canetas emagrecedoras e do novo comportamento do consumidor. Porque eu vou falar para vocês, se a partir de hoje deixar de existir as canetas emagrecedoras, não vai mudar esse comportamento das pessoas estarem se cuidando. A maioria de vocês aqui, eu tenho certeza que no passado comia mais fritura, tomava mais refrigerante, bebia mais álcool e talvez fumava. A gente consumia mais, era mais comum. Isso se reflete, quem tem buffet já está vendo. A quantidade de frituras foi diminuindo. Refrigerante já começou a mudar. Hoje as pessoas pedem muito mais refrigerante zero do que refrigerante normal. Eu vendia 10 fardos de refrigerante normal para 1 fardo de zero. Hoje eu vendo 7 zero e 3 normal. Isso aí talvez já aconteceu com vocês aí também. Mudou? E aí? Eu tenho que me adaptar. Eu preciso mudar. Então, em janeiro, quando eu comecei a trabalhar, o que eu fiz? Comecei a oferecer mais legumes. Comecei a ter opções mais leves no meu buffet. Fiz uma opção de delivery mais enxuta e mais barata. Faturei 25 mil mês passado com essa opção mais enxuta e mais barata. Porque já me adaptei. Uma embalagem menor, um padrão menor, um custo menor para esse cliente que não vai deixar de comer, ele vai comer. Mas quando ele comer, agora entra um ponto importante, as pessoas vão estar mais seletivas. Elas vão escolher melhor. Porque se eu não vou comer um monte o tempo todo, eu vou comer muito bem quando eu comer. Então a pessoa ela vai se dar o luxo de comer um chocolate um pouco melhor, comer uma coxinha mais top. Então quem faz um produto bem feito vai ganhar espaço a partir de agora. Porque as pessoas estão se tornando mais seletivas. E óbvio, quem faz um produto e se adapta ao cliente. Agora, Charles, como é que tu sabe que essas ações que tu fez, de fazer uma marmita nova, de mudar o buffet, de lançar prato novo, eu vou falar as coisas novas que eu vim fazendo já, para vocês ir pegando para vocês. Como é que tu sabe que essas coisas novas que tu fez está dando certo? Melhorou ou não melhorou? Olhando os indicadores, olhando para o painel do meu carro. E aqui tem uma frase importante aqui que diz, ó, quem não mede, não gerencia. E a gente acaba torcendo para as coisas darem certo. Então a gente não pode entrar um mês e assim, tomara que Deus me ajude esse mês.
Quem tem que nos ajudar é nós. Porque se a gente não fazer a nossa parte, ele não vai dar não vai dar para nós. A gente tem que garimpar. Então vamos lá, vamos olhar um fechamento de mês, Charles. Fechando o mês, fechar o mês não é só olhar para trás, é antecipar o próximo. Prestem atenção. Hoje é dia 6 de agosto. Eu já olhei para junho e julho. Olhei para trás, tá? Quando eu olhei para trás, eu vi o meu CMV, os produtos que mais venderam, se eu tenho possibilidade de subir preço ou não, se os produtos que eu vendi performaram bem, se a promoção que eu fiz deu resultado ou não, se aumentou o número de pizza, de hambúrguer, de prato, de marmita, se o ticket médio do buffet melhorou, se o custo de mão de obra melhorou ou piorou, tá? Tô olhando para trás. Aí eu pego essas informações agora e projeto elas para frente. Então, agora eu acabei de lançar uma ação em cima do meu hambúrguer. Mas por que tu escolheu o hambúrguer se tu vende bem pizza, pratos e opção de almoço? Por que tu escolheu divulgar o hambúrguer? Porque nos últimos 3 meses o hambúrguer subiu mais de 60% na minha operação. Eu vou jogar em time que se ganha. Eu vou divulgar aquilo que está crescendo. Então, eu acabei de lançar uma ação, um disparo automático. Depois eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Para o meu cliente baseado no hambúrguer. Ele está consumindo mais hambúrguer. O que eu fiz? Contratei um outro menino agora para o hambúrguer. Estou treinando o menino. Porque eu projetei para o final do ano dobrar o número de hambúrgueres que eu vendia no mesmo período do ano passado. Carlos, mas como é que tu projetou e aí? Projetei porque se já cresceu 30, para crescer mais 30 eu dobro o meu faturamento de hambúrguer. Se eu dobrar, eu preciso de mais um funcionário. Para dobrar agora, eu preciso fazer uma ação, preciso fazer incentivo do iFood, como eu já estou fazendo. E o hambúrguer aqui no sul, quem é do sul, tá frio aqui. Não é época de comer hambúrguer. No verão vai ter um aumento de hambúrguer. Então, eu estou fazendo várias ações para poder dobrar esse movimento. Mas eu só fiz isso porque eu olhei para o passado, porque se a pizza tivesse ganhando espaço nesse momento, eu ia trabalhar em cima da pizza. Estão entendendo? Isso é uma forma só de olhar para o passado. E aqui nesse gráfico mostra, ó, se eu não faço fechamento de mês, sem fechamento de mês, o extrato bancário conta o passado. Então, eu olho para trás, eu vejo que o primeiro mês teve um problema, não vi, eu não sei o que aconteceu no mês passado. O segundo mês, eu começo a perder dinheiro, porque eu não olhei para trás, eu não vi o que ainda estava dando certo, o que estava dando errado. Eu começo a perder dinheiro, começo a perder juízo. Já botei tudo. Carregando um funcionário a mais que não comporta na minha folha. Eu falo isso com muitos de vocês, a gente vai ver. Encaixa ou não encaixa o tamanho da equipe? Às vezes a gente está lá pensando em falta de funcionário, segurando alguém, chamando um freelance no automático. A gente olha para trás, vê e a gente antecipa. E aí no terceiro mês, se eu não fizer nada, eu começo a ver aquele problema no caixa. Agora, quando eu faço o fechamento de mês, que é o que eu estou ensinando para vocês, e a gente vai construir isso juntos. Eu não quero que ninguém se preocupe e diga assim, mas eu nunca fiz isso, eu não sei por onde começar. Calma, né, Jane? A Jane está aqui, ela viu o primeiro que a gente fez com ela, a Jane já é uma cliente nossa há 2 meses, e a gente conseguiu fazer o primeiro fechamento legal de mês com ela ontem. Temos algumas coisas a melhorar ainda, mas está muito próximo do ideal. Queria que tu abrisse o microfone rapidinho e perguntasse como é que foi ver a tua operação daquela forma, Jane. A Jane e o Sofro que estão aí. Foi animador. Mas como é que foi o início da reunião? Me conta. De ontem? Eu estava para baixo, né?
Mas aí foi mostrando os números, aí a gente vai animando, vai vendo que tem jeito, Viu? tem jeito. Tem. Pode ter um pouquinho de paciência e ir estudando. Muito bem. Obrigado, Jane. A Jane ontem começou, estava meio desanimada, estava com aquele sentimento de um mês ruim. Sabe aquela semana fraca que mexe com a gente? Ela estava naquela semana ruim, preocupada. As contas vão vir. Todo mundo passa por isso aqui. Eu passo por isso. É a vida do dono de empresa, de restaurante. Mas ontem, quando ela começou, estava um pouquinho desanimada no começo, depois ela viu os números, e eu disse para ela, tá tudo bem, teu negócio tá saudável. Tem coisinhas que a gente vai arrumar aqui, ó, mas tu tá no jogo, tá? Vamos, ó, aqui, arrumando. Daí eu comecei, daí tu viu como foi mais fácil de arrumar, né, Jane? A gente já vamos melhorar um pouquinho aqui a gente ajusta, e aí tu começa a fazer uns ajustezinhos, vai se refletir. Então, primeiro mês eu olho para baixo, eu faço uma correção, a minha operação melhora. Então, cada mês que passa, eu vou arrumando. O prejuízo, olha só, o prejuízo ele não chega de surpresa, gente. Ele chega sem ninguém estar olhando. Tá? Ele vai vindo. Ele vai vindo e quando tu percebe, tu tá com um problemão na mão. Ele vai vindo devagarinho. Mês a mês, só que cada mês que eu olho para trás, ele deu um sinal. Falei com algum empresário esses dias que ele estava me contando que... ontem mesmo. Falei com um empresário e ele me disse assim, Charles, eu olhei para os meus números de compra e vi que tinha subido muito a carne. Não subiu o movimento, mas subiu o número de carne. Comecei a observar, sabe o que eu descobri? Meu funcionário estava me roubando. Só que se ele não olha os números da carne dele, ele jamais ia saber disso. Então ele já é um empresário que tem tudo organizadinho. Tudo controladinho. Olha como é importante ter dados e informações. Então, se ele tem tudo organizadinho, ele sabe que ele gastava 20 mil de carne por mês. E aí subiu, foi para 22, 23. Peraí, tem coisa errada? Eu estou vendendo a mesma coisa? Por que subiu essa carne? O que está acontecendo? E aí tu começa a olhar. Aí foi, ligou o radar. Pô, pegou. O funcionário estava levando meia peça de carne inteira para casa. Eu já passei por isso. Eu já encontrei peça de filé mignon escondida dentro do banheiro. Uma peça de filé mignon custa quase R$200 hoje. Isso aí é um impacto enorme. Só que se eu não olho os números, eu nunca vou saber. Se eu não estou de olho no meu estoque, controlando as informações. Então, atenção. Tomem cuidado. Isso aqui eu acho que serve para todo mundo. De regra, na minha empresa, ninguém leva nada para casa. Não pode levar resto de coraçãozinho para dar para cachorro. Não pode levar os ossinhos para dar para o gatinho lamber. Não pode levar garrafinha para nada. Nada. Ninguém leva nada. Essa é a regra. É muito mais fácil tu dizer não no começo do que tu dizer não depois. É muito mais fácil. Sobrou a comida. Não pode. Porque eu penso assim, ó, se um pode, todo mundo pode. Então, todo mundo pode fazer aquilo? Não. Isso dá brecha para roubo e para problemas futuros. Eu sei porque muitos de vocês passam por isso. A gente às vezes tem um coração mole e não sabe dizer não, né? Quem é que já passou por isso? Eu já passei por isso. Há anos atrás eu tinha uma funcionária minha que me pediu para mim, Charles, posso levar os restos das alfaces, os talinhos para minhas galinhas? Meus porcos? Uma senhora super humilde. Eu digo, pode. Dentro daquela sacola de resto de alface, ia a janta dela. Ia das galinhas, mas ia dela também. Descobri que ia carne junto, aquele pacote, eu não ia ver, um lixo que eu lhe tirava. Então eu já passei por isso e aprendi da pior forma possível. Compartilho com vocês para que vocês
não precisem cometer os erros que eu cometi. Não façam isso. Não vale a pena. Isso não é benefício de funcionário. Ah, eu sou legal com eles, eu deixo, eles gostam. Ele não vai se lembrar disso lá na frente, lá. E isso vai ser um problema no teu negócio. Qual é a armadilha do faturamento? A armadilha do faturamento é a gente achar que a venda é o que determina resultado. Vamos falar de 2 restaurantes, um deles vende 150 mil, mas ele tem só 2% de lucro. Sobrou quanto? 3 mil. O outro vende 100 mil, mas tem 15% de lucro. Quanto é que sobrou? 15 mil. Ele vende muito menos, mas tem mais lucro. Então, tirem da cabeça de vocês, quanto é que eu estou vendendo? Quanto é que eu estou vendendo? Quanto é que eu estou vendendo? Pensa assim, ó, quanto é que está sobrando? Quanto é que está sobrando? Quanto é que está sobrando? Esse tem que ser o pensamento. Porque se eu vender 100 e sobrar 2, não vale a pena. Mas se eu vender 50 e sobrar 5, vale bem mais a pena. Então, quanto está vendendo é um indicador só. É um só. O faturamento é vaidade, isso serve para nossa vaidade. Quem vende mais, você começa a crescer assim, nossa, estou vendendo 13 milhões por ano já. Estou vendendo 1 milhão por ano. É fácil vender 1 milhão por ano. Uma empresa que vende 100 mil por mês, ela já vende 1 milhão por ano. Quem vende 50 mil, alguns de vocês, vários aqui, vende 50 mil. Você já vende meio milhão por ano. Aí eu vou perguntar, cadê esse meio milhão? Me conta. Sobrou o que desse meio milhão? Isso que me importa. Lucro, caixa, é o que vai dizer que teu restaurante é saudável ou não. O que eu tenho que controlar, Charles? Ó, presta atenção nessa tabelinha aqui, ó. O que é o normal de um negócio saudável? CMV em torno de 30 a 40. Depende do modelo de negócio. Eu não posso comparar banana com maçã. Então, se a Marlise vende marmita para um público que consome uma marmita mais em conta e ela vende no volume e tem um lucro menor e trabalha com um produto mais barato, o custo da comida dela pode ser menor também do que alguém que trabalha com uma linha de massas importadas, com camarão, com filé, com picanha. Então não é porque o pessoal da Rota do Sabor, que tem um buffet, e ela vai me dizer que o custo do buffet dela está em 35% do CMV, que a Jane ou a Marlise tem que ser igual. Porque o público é diferente, o preço é diferente. Então, cada um de vocês tem que se comparar entre vocês mesmos. Eu conheço operações que têm CMV alto, mas tem CMO baixo, e aí dá certo. O que é CMV, Charles? Custo da comida. A grosso modo, essa palavrinha complicada, a cada 100 pila que eu vendi, quanto eu gastei de comida para fazer? Quer dizer que se eu vendi 100, eu gastei 30 de comida. O ideal é de 30 a 40. Se o negócio de vocês estiver em 35, tá? Ok. Agora, o que é CMO, que é o outro indicador? Custo de mão de obra. No máximo, 25% é o limite. Limite. Um outro empresário que eu estava falando esses dias, ele estava com o CMO dele em 30, quando eu olhei. Eu digo, luz vermelha aqui no CMO, vamos ter que baixar. Ah, mas como é que eu vou baixar? Vamos ver. Primeiro, tu tá te pagando mais do que o teu negócio pode te pagar. Vai ter que diminuir o teu salário. Não, mas tem que diminuir, não pode, não dá. Não pode um negócio que vende 50 mil dar 10 mil pro dono. A conta não fecha. Entendeu? Ó, pintou aqui, ó. Luz vermelha no teu salário. O que mais? Aqui, ó. Freelance, tem muito.
muito freelance. Vamos ter que arrumar esse valor aqui, diminuir. Tá, mas tá. E aí a gente começou. O que eu montei para ele? Uma estratégia que ele vai fechar nas segundas-feiras, nesse caso, porque o faturamento dele era muito baixo na segunda-feira no salão, ele vai trabalhar só com delivery, e ele tinha uma operação de rodízio e ele vai fazer uma mudança dentro do rodízio dele. Entendeu? Então tem várias formas de tu mexer no custo de mão de obra. Às vezes é diminuir os dias, às vezes é diminuir o atendimento, é tirar é ter alguém só alguns dias, é diminuir na própria folha. Eu já passei por isso. Teve momentos, como o ano passado, que teve uma queda no meu negócio que eu tive que mexer no meu bolso. Porque senão eu ia estar prejudicando o meu negócio. O meu negócio ele tem que estar indo bem. Então, às vezes, a gente tem que mexer no nosso próprio bolso. E, galera, essa é a parte mais difícil. É a parte mais difícil de fazer. Então, além do CMO, o que tem? Custo variável. Aqui está férias, está 13º. Aqui, desculpa. Aqui está aluguel, aqui está gás. Aqui está tudo que é variável. Luz, água, condomínio. Aí depois vem o imposto, taxa de cartão, marketing e manutenção. Manutenção, ela tem que estar dentro da conta do nosso negócio. Toda hora estraga um freezer, uma torneira, tem que arrumar aqui um cano. Gente, é assim em tudo que é lugar, tá? Esse mês, agora que eu tô apertado, foi me quebrar esse forno aqui, eu vou ter que arrumar. Isso tem que estar previsto que faz parte do custo. Faz parte do custo. E a gente tem que estar colocando isso na conta. Aqui, para vocês entenderem, eu quero que vocês peguem um exemplo aqui. Ó. Uma operação que tem 36% de CMV, em vez de 30%, quer dizer que a cada 100 mil reais, é 6 mil reais a mais que está indo de comida. Charles, aonde que eu estou perdendo dinheiro nesse CMV? Por que o meu CMV está alto, Charles? Ó, CMV está alto por quê? Preço está errado, é um ponto. Porcionamento está errado. Eu devia estar mandando no meu torradão 2 fatias de presunto, eu estou mandando 3. Porcionamento errado. A minha marmita devia estar indo 200 gramas de frango, eu estou mandando 250. Isso aqui é rapidinho para perder dinheiro. Preço errado, porcionamento errado. Depois, desperdício. Fazer mais comida do que precisa, sobrar um monte de comida no buffet. Cair no chão, fora, erro. Tudo isso é desperdício. Vou fazer uma panela de feijão, as gurias, queimei o feijão hoje, vou ter que cozinhar outro. Isso aí está no custo do teu CMV lá, que está aumentando. Deixei cair no chão a panela de arroz aqui. Custo. Outra coisa, vencimento, produto que está indo fora. Produto que está estragando, que vocês perdem. Por isso que eu trabalho com estoque baixo e sempre novinho. E sempre eu tenho uma pessoa responsável só para organizar e limpar. E toda semana eu mexo no meu estoque. O que está atrás vem para frente, o que chegou vai para trás. Porque senão fica as coisas esquecidas no freezer. Fica coisa... Quem nunca aqui pegou um pacote de peixe aberto no freezer ou de camarão, que tá queimando o camarão e tu tá perdendo o camarão? Nunca passaram por isso? Duvido. De chegar lá no freezer de congelamento e ver um pacote aberto e tá estragando a comida porque ele deveria estar fechado. Só que aquilo, quando tu vê que ele já tá dias lá, porque não é em minutos que ele estraga no congelamento aberto. Ele demora alguns 1, 2, 3 dias. Quem nunca chegou num freezer e viu que tinha um queijo aberto, que foi aberto, foi deixado lá, ou um pote que está no lugar errado? A desorganização
prestem atenção aqui. A desorganização do freezer de vocês impacta o CMV. Por isso tem que estar tudo organizadinho, tudo bonitinho. Tudo no seu lugar sempre. Outra coisa que impacta o CMV, lá no depósito de alimento, tá tudo bagunçado, as coisas não têm o seu lugar, daí as meninas chegam lá e vão catar assim, eu digo, olha, eu não achei arroz. Não tem mais arroz. Aí vocês vão correndo lá, compram arroz. Quando voltam, assim, achei o arroz, ele estava numa sacola lá no canto. Eu duvido que vocês não tenham passado por isso várias vezes já. Isso impacta o CMV. Compra sem necessidade. O arroz não é problema. Porque tu não vai perder o arroz de uma semana para outra. Mas se tu comprar mais laranja do que precisa, de uma semana para outra, tu pode perder. Se tu comprar morango, frutas, legumes, de uma semana para outra, se tu comprar em dobro, tu vai perder. Do mesmo jeito que se tu não cuidar a tua caixa de laranja dentro do teu depósito e não tá cuidando todo dia, as laranjas podres vão estragar a caixa toda. Até que vocês estão pagando a caixa de laranja aí? Tá uns 40 pila. Isso aqui, eu compro direto do produtor aqui. Estão pagando mais caro ou mais barato? Quanto é que tá aí no meio do estado aí? Tô pagando 40 aqui. Uma Aqui caixa. tá 80. Nossa, olha só, 80 reais. 80. Perder uma caixa de laranja é uma das coisas mais fáceis dentro de um restaurante. É ou não é? Já pegaram uma caixa de laranja ou de limão com mais da metade da caixa podre. Não foi cuidado, estoque. Essa época, ela tem caixa que vem podre, sim. Ela já vem. Já vem. Já. E aí, se eu não cuido, pior ainda mais. Já vem complicado, né? E tô pagando caro. O mesmo vai servir para o morango, o mesmo vai servir para tudo que é frutas e legumes. A gente tem que ter esse cuidado. Parece barato, mas não é. Conversei agora com um mentorado nossa semana. Olha aqui o impacto, tá? Ele tem delivery bem forte. Deixa eu ver se ele está aqui na aula. Não tá, o pessoal do calçadão não está aqui hoje. Eu dei uma orientação para ele não mandar mais a saladinha na marmita do delivery para ele. Ele mandava, o delivery dele é muito forte. 100 e poucos pedidos por dia. Todos iam saladinha. A gente orientou a tirar a saladinha e não mexer no preço, só tirou. Ninguém falou nada, teve um cliente só que reclamou de mais de 3 mil pedidos mês. Ninguém falou nada, não mexeu no preço, mas ele diminuiu quase 3 mil reais por mês de Ceasa. 3 mil por mês. Isso é uma forma de mexer no CMV. Tu fica mandando uma coisa de uma forma automática e aí tu tira aquele produto. Ou tu reduz um pouquinho a quantidade. Então a gente tem que avaliar uma forma. Quem manda ketchup, maionese e mostarda? Eu não mando. Se o cliente pedir, eu tenho. Porque tu vai fora. Se eu pedir de vocês e vocês mandar para mim, vai tudo pro lixo. E tem gente que manda um monte. Eu duvido que vocês já não pediram também um delivery aí. E aí aquela pessoa manda um monte de ketchup, maionese e mostarda. Vai tudo fora. Isso é custo. Aí a gente, com dó de tocar fora, bota dentro da geladeira. Aí passa 2, 3 semanas, a gente toca fora porque não comeu aquilo. Vocês estão rindo que é verdade, gente. Aquilo é dinheiro. Aquilo lá custa 5 centavos, 10 centavos. Custa mais, tá? Tô dando um chute. Mas se cada cliente ele mandar 30, 40 centavos, em 100 clientes é 30 pila. Em 1.000 clientes é 300. Se ele tem 1.000 clientes por ano, por mês, em um ano é 4 mil reais. Se eu der 4 mil reais para vocês, eu ajudo vocês. Eu tenho certeza que a maioria de vocês fica feliz aqui. Opa, 4 mil eu já compro aquele freezer que eu queria. Já bota aquela bancada nova que eu estava pensando em botar aqui. É assim. Outra coisa, desvio. E eu falei já sobre isso. Então, às vezes o nosso CMV está alto, porque
o preço está errado, o porcionamento está errado, está tendo desperdício, está vencendo, indo fora as coisas dentro do nosso restaurante, e se tu não cuida o lixo, tu nem sabe que está indo fora. Começa a abrir o lixo de vocês. Façam isso. Entra na cozinha, abre o lixo e olha. Bota uma luva, mexe no lixo. Começa a olhar o tempo todo o lixo. Vocês vão ver que tinha bisnaga de catupiry com um monte de requeijão ali que podia estar sendo usado mais e não foi. Vocês vão ver que vai ter Ué, o que é esse frango aqui? Ah, é que... E aí vocês vão começar a ouvir historinha. Ah, é que caiu. Ah, é que estava lá no fundo do freezer, eu não vi, eu fiz outro e... Ah, é que sobrou. Tá, mas por que sobrou? Começa a abrir o lixo de vocês o tempo todo. Muita gente... Quer outro exemplo? Eu fiz isso, gente. Eu fiquei... E eu vou fazer em todo restaurante que eu visito e tenho a oportunidade de visitar presencialmente, eu olho o lixo. E eu fico olhando o que está voltando da mesa. Quem atende restaurante de buffet ou de à la carte, observa o que está voltando da mesa. Aí tu vai ver assim, ninguém está comendo os bolinhos de arroz que eu fiz. Está indo tudo fora. Só que se tu olhar só pro final do buffet, tu vai achar que saiu aquilo lá, mas não saiu, às vezes foi fora. Por quê? Eu peguei uma operação e toda a mesa estava voltando um pedaço de carne. Toda a mesa voltava carne. Eu fui ver muita carne pro cliente. O cliente não dava conta de comer a carne. O cliente estava dizendo para mim, Charles, estão mandando muita carne para mim, eu não dou conta, pode diminuir. O que eu fiz? Eu diminuí a gramatura da carne, o cliente começou a comer tudo e ninguém nunca reclamou. Então isso é a coisa que está indo para o lixo. E por último é o desvio. Pessoa que vai desviando as coisas, muita atenção no estoque de vocês. Muita atenção e muito cuidado. Onde é que está a mochila? Duvido que não tenha alguém de vocês aqui que as mochilas não ficam perto dos estoques ou passa pelo estoque. Aqui, ó. Aqui não, o funcionário entra, mochilas todas dentro dos armarinhos. Para mim, eu não abro mão de fazer isso, de ter um espaço onde botem as mochilas. Mochila não está dentro da cozinha. Bolsa não está dentro da cozinha. Jamais. Ah, mas tu não confia? Não. O certo é o certo. É que nem o guardinha de trânsito, se ele me ver sem cinto, ele vai me multar. E não tem essa de confia ou não confia. Mas seu guarda, eu dirijo muito bem. O senhor não confia em mim? Não é sobre confiança, é sobre regras. Entendeu? Porque confiança... Tem gente que não sabe lidar. Tem gente que não sabe. Então não deixem mochila dentro da cozinha. Não deixe bolsa perto do estoque. Não deixem. Organiza um lugar. É barato se fazer isso de madeirinha. Manda fazer lá um armarinho lá, ó. Não é gasto. É o mais barato que tem tu organizar as bolsas do pessoal tudo num lugarzinho. Façam isso, isso ajuda, tá? Vai evitar muita dorzinha de cabeça para vocês. Vamos entender aqui. Eu estou ensinando vocês duas coisas ao mesmo tempo. A primeira delas é olhar o CMV geral. CMV geral é tudo que eu comprei aqui. Quanto que foi de CMV? Ah, Charles, aqui deu 40%. Epa! 40 não tá bom, vamos ter que arrumar. Tá, mas do 40%, o que está pesando? Qual é o produto? E é o que eu mostrei para vocês aqui. Que daí eu vou olhar o CMV individual. Por isso que eu peço para vocês a receita das coisas. Eu peço para vocês, ó, qual é a receita da tua marmita? O que vai na tua marmita? Vai 100 gramas de arroz, 100 de feijão, 150 de carne. E no teu pastel, por que vai? Ah, no meu pastel vai carne moída, vai 150 gramas. E no teu X?
E na tua pizza? Por isso que eu faço isso. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir um outro cliente aqui, dentro do meu sistema, para vocês olharem aqui, tá? Só um instantinho. Olha só, eu vou mostrar para vocês aqui, dentro do Flow. Eu tinha um outro sistema e eu estou passando tudo para dentro do Flow aqui. Ó, quando eu olho o meu CMV individual, esse aqui é o sistema que todos vocês têm acesso. Todos vocês, a gente vai construir tudo aqui para vocês. Quando eu olho meus hambúrgueres aqui, ó, eu consigo ver de forma individual cada um deles. Então, eu tenho alguns cadastrados aqui, ó. Vocês estão vendo que esse aqui está vermelho? Monster está vermelho, ó. O custo de produção desse hambúrguer, mesmo vendendo ele a R$ 61,90, um hambúrguer a R$ 61,90. Ele está com um preço muito elevado. Não está fechando a conta. 37% é alto. Mas, em comparação, o frango crocante que eu vendo está muito bom. E os outros estão no meio do caminho. O que eu posso fazer aqui nesse caso? Eu posso subir o valor do Monster. Eu posso diminuir a quantidade de carne que vai no hambúrguer do Monster. Em vez de ser 2 carnes grandona, eu boto 2 carnes menorzinha. O cliente na cabeça dele nem vai saber, porque ele vai achar que é 2 carnes. Eu quero com 2 carnes. Eu diminuo um pouquinho, diminuo 20 gramas por bife, dá 40 gramas por hambúrguer. 40 gramas de carne hoje, numa carne de hambúrguer, vou botar aqui, ó, R$30 o quilo. Fazer uma continha aqui bem rápida, quanto é que custa por hambúrguer. 30 o quilo, dividido por 1.000 vezes 40 gramas. Custa R$1,20. 40 gramas de carne de hambúrguer custa R$1,20. No caso, eu tirei 20 gramas de cada um dos bifezinhos, tá? R$1,20. Eu vendo hoje, eu estou vendendo 1.200 hambúrgueres no meu negócio. 1,20 vezes 1.200, eu tenho R$1.500 a mais de faturamento ou de economia por mês. E o cliente nem viu. Não viu. 20 gramas ele não percebe dentro de uma carne. Eu já fiz. Então, isso aqui eu estou mostrando uma ação, uma ideia, uma estratégia. Outra coisa que eu posso fazer, tira fora esse hambúrguer do cardápio. Não tem mais. Ah, mas eu não tem, a conta não fecha. Por que tu vai ficar vendendo uma coisa que não fecha? Por que tu vai ficar insistindo num prato ou num produto que não está te dando dinheiro no final do mês? Estão entendendo? Então a gente precisa saber o que está valendo a pena vender e o que não está valendo. Porque se não está valendo, a gente vai parar de vender. Eu só pegar o carregador aqui bem rapidinho, tá, gente? Só um segundo. Agora é o seguinte, ó, custo de mão de obra. A maioria não sabe o custo de mão de obra certinho. O custo de mão de obra não é só o que tu paga para o funcionário no mês. Não é só o salário dele. Ah, Charles, eu tenho 5 funcionários, cada um ganha 2.000. Meu custo de mão de obra é 10.000. Não. A mão de obra, o custo está lá em cima, o salário, ó. O que tu não está vendo? Férias, 13º, FGTS, Prolabore, que é o teu salário, os teus free, rescisão, rotatividade de funcionários. Tudo isso é o custo de mão de obra. Então, a gente tem que estudar, olha aqui, ó. Um exemplo eu dei aqui embaixo. Uma empresa que fatura 100.000 tem que gastar no máximo 25.000 de funcionário. Se está gastando 32, está gastando 7.000 a mais do que deveria. Isso eu vou ajudar todos vocês, tá?
Eu vou olhar para a folha de pagamento de todo mundo que está aqui nessa aula. Todos vocês vão fazer parte disso aqui. Então, dentro do nosso trabalho, a gente avalia e observa isso. Ó, quanto tem que dar para o funcionário, Charles? Existe uma conta? Existe. O mínimo ideal é que cada funcionário teu renda R$10.000. Isso é o mínimo ideal. O bom, o top, é quando a gente consegue ter 15 a 20 mil reais por funcionário. Aí eu sei o rendimento. Então, como é que eu faço a conta? Se tu vende, vou dar um exemplo aqui. Se eu vendo 50 mil reais por mês, eu vendo 50 mil reais por mês, e eu tenho 8 funcionários, cada funcionário meu está rendendo R$6.250. Tá muito ruim. Se eu tenho 50 mil, se eu vendo 50 mil, eu deveria ter 5 funcionários, no máximo. Entenderam essa conta? Você tem que fazer essa conta para avaliar. Abaixo disso, tem que buscar melhorar. Então, aí tu sabe que a cada 10 mil reais que aumenta de faturamento, vai subir num funcionário. Se eu vendo 50 mil e tem 5 funcionários, se eu vender 100, eu poderia ter 10. É um raciocínio muito básico para a gente começar a entender, será que o que eu vendo está certo com a quantidade de gente que eu tenho? Tem alguém que deu errado aí a conta? Ou todo mundo fechou mais ou menos a continha? Pois eu abro para vocês aqui. Vazamento, tá? Despesas variáveis é onde a gente tem a oportunidade de melhorar algumas coisinhas. Despesa variável é luz, é água, é telefone, é internet, é gás. Gás. Presta atenção numa coisa aqui. Se eu colocar uma panela a ferver de água, com um fogão no máximo, e ferver aquela água, eu não preciso deixar aquele gás no máximo para aquela água continuar fervendo. Eu posso diminuir o gás e a água vai continuar fervendo. Então, se eu coloco... Isso é percepção de tempo. Se eu preciso de uma carne selada, um bife numa frigideira selado de alta temperatura, eu preciso de muito gás e muita pressão. Eu vou botar o bife, vou selar de um lado do outro, para que ele perca menos líquido, para ele ficar suculento, porque se eu faço um bife numa frigideira fria, aí ele cozinha aquele bife, fica levanta, então é frigideira quente, sela, porque eu não quero perder a água da comida, porque se eu perder a água da comida, diminui lá no buffet. Comida desidratada, sem água, pesa menos na marmita. Se tu pegar um bife bem passado, seco, ele vai pesar 120 gramas. Um bife mal passado, suculento e bem feito, ele vai pesar 150, 140. Então, no meu negócio, eu não mando um monte de bife para o buffet. Eu mando um pouquinho, daí eu mando mais um pouquinho, daí eu fico mandando o tempo todo. Pouquinho, porque ele está sempre suculento. Suculento pesa mais no prato. O que eu quero ensinar aqui? Fogão com chapa ligada no talo, algo que fica cozinhando. Eu não preciso... Se eu vou fazer uma batata lá por horário do meio-dia, eu não preciso estar com aquele fogão ligado no máximo, a boca do fogão no máximo, se aquela batata vai ter que ficar cozinhando lá. Ensina a tua equipe a dar uma diminuída. O ar-condicionado ligado depois que não tem cliente. Os balcão do buffet que pode ser desligado antes. Tudo isso são pequenos detalhezinhos que vão gerando uma economia a mais. E aí é onde tu começa a brigar nos custos variáveis. Aqui, é bem importante mostrar isso para vocês, que vocês têm que... Olha só, curva ABC de venda parece uma coisa complicada. E eu gosto de simplificar os termos para vocês. Eu espero que vocês estão conseguindo entender aquilo que é complicado de uma maneira mais simples de se entender. É isso que eu busco fazer para vocês. Maior parte do gasto com comida que vocês têm
vai estar em 4, 5 itens do cardápio. O custo mensal, a curva A, representa 80% do dinheiro. O que é curva A? É o produto mais caro. Então, entende que peixe, frango, carne e queijos caros, se vocês for usar, faz parte da curva A. Isso aí representa muito impacto dentro das compras de vocês. O orégano, o manjericão, os brotinhos, aquelas coisinhas mais baratinhas, não representam. Então, a gente tem que focar muita energia e dar muito cuidado nas proteínas, nas carnes. Se eu mando 30 gramas a mais de arroz numa marmita, isso não mexe quase nada o custo da minha marmita. Mas se eu mando 30 gramas a mais de frango, isso mexe. Então, a marmita que eu mando, todos os bifezinhos são pesados. Tem que ser pesado, tem que ser padronizado. Marketing. Esse aqui é um custo importante que a gente tem que entender. Charles, quanto é que eu posso gastar de marketing? Devo gastar? Estou sem dinheiro, estou apertado. Tirei todo mundo do marketing lá, não tem mais nada. Estava gastando, não estava vendo. Minha sugestão, invistam mesmo que seja pouquinho. Mesmo que seja bem pouquinho. Mas não parem de investir em marketing e publicidade. O valor que tu deve gastar com marketing é de 2 a 5%. Então, vamos fazer uma conta. Se eu vender 100 mil, eu devo gastar de 2 a 5. Depende do teu negócio, do teu modelo de negócio. O ideal, para mim, 2%. É o que eu gosto de manter. Tem uma pessoa que faz o marketing, um videomaker, faz postagem, tráfego pago. Quando eu invisto em marketing, eu tenho retorno. As pessoas vão me ver mais. Tem que ter, porque se tu não tiver ali, infelizmente tu vai ter prejuízo. Ou tu não vai vender como tu gostaria. Eu vou ter uma aula, uma das próximas aulas, só marketing para restaurante. Só falar do que dá certo, o que não dá, como é que faz, como é que grava, tipo de foto, o que faz vender e o que não faz no restaurante. Marketing. Vou dar uma aula só sobre isso. E agora um outro cuidado que eu tenho que ter é iFood. A gente resgatou tanta gente já do iFood que você não tem ideia. iFood pode ser muito bom ou não. Ele chega a comer até 27% do teu lucro em taxa e comissão. Eu pago 22% para o iFood. Com as campanhas, as ações, a promoção, tudo que eu fiz. Tele grátis, incentivo. Mas isso está no preço do meu produto. Está lá no preço do meu produto esse incentivo. E eu vendo super bem no iFood. Eu conheço gente que ganha muito dinheiro só no iFood. Não vive mais sem iFood. A gente só perde dinheiro no iFood se a gente não sabe fazer a conta. Em fazer conta. O mesmo preço que vocês estão vendendo a marmita de vocês não é o preço que vai botar lá no iFood. O preço que tu compôs foi pro restaurante. Pro iFood tem que ser outro valor. Outra estratégia. E as pessoas pagam. Aqui, eu quis mostrar como o dinheiro, ó. Isso aqui é para a gente entender de uma maneira bem lógica. Aquela primeira ali, o dinheiro entrou, ó. Entrou um monte de dinheiro. Entrou durante o mês. Eu vi, nossa, eu vendi 500 mil. Aí tu tira o CMV, tu tira o custo de mão de obra, tu vai tirar as despesas fixas e variáveis, tu vai pagar o imposto, pagou a taxa de cartão, pagou o marketing. E se tu fez tudo bonitinho, no final das contas, se tudo der certo, sobra 15%. Mas daí tu diz assim, Charles, não está sobrando esses 15%. Onde é que está indo? Empréstimo bancário está pegando esse 15%. Investimento em obra, manutenção acima. Porque se eu posso gastar 2% em manutenção, ó, olha como a conta é fácil. Todos esses itens aqui, se eles não tiverem certo, está saindo do lucro.
Charles, eu devo gastar 2% em manutenção no máximo, né? Sim. Então, se eu vendo 50 mil, eu deveria gastar no máximo R$ 1.000 por mês. Ah, mas estragou um forno aqui, eu gastei 10 mil. Fiz 3 boletos de 2.500, 4 boletos de 2.500. Tá saindo do lucro esse dinheiro. Entendeu? Não está saindo daquele valor de manutenção. Ô Charles, aqui o meu imposto está muito mais alto, tá saindo do lucro. Charles, eu estou pagando muita taxa de cartão, tá bem alto aqui, tá saindo do lucro. Charles, é que assim, ó, é que eu comprei uma casa. E aí eu fiz umas contas a mais, mobilei a casa, tive que pegar um pouquinho mais do restaurante. Saiu do lucro. Então a gente tem que entender que a gente acha que vai sobrar aquele dinheiro no final do mês. Tu pensa assim, pô, eu trabalhei esse mês, vendi 100. Era para ter sobrado. Cadê os 15 que era para estar aqui? Por que não está aqui aqueles 15? Porque tu pagou o equipamento novo que tu comprou, aquele freezer lá que tu comprou que tu tá parcelando, é investimento, é um patrimônio novo que tu tem no teu negócio. Tu tá pagando a prestação do banco, do capital de giro que tu pegou lá na pandemia, que tu ia começar a pagar 3, 4 anos depois e aquilo veio. Tu tá pagando aquele erro de custo de mão de obra que tá muito alto e tá saindo do lucro, e tá comendo do lucro, e por isso que às vezes a gente não vê no final do mês. E é esse o nosso trabalho. No final das contas, o que eu vou buscar construir junto com vocês é chegar no final desse mês e saber cadê esse lucro. E eu vou ajudar através dos números e de um olhar para o mês anterior, qual dos pontos que está errado. Fiz isso ontem com a Jane. Com a Jane e o Sofre ali. Entenderam? Só peço para vocês paciência para a construção. Por isso que eu não vendo um trabalho de um mês. Por isso que eu não vendo um trabalho, não é assim um mês eu mudo o teu negócio. Eu preciso de meses onde eu vou organizar tudo, toda uma vida. Aí imagina, olha o meu trabalho. Às vezes eu pego um restaurante que ele está há 10 anos desorganizado. E eu tenho que organizar a vida financeira desse restaurante. E às vezes eu pego o dono brabo comigo e diz, mandou eu contar estoque agora. Eu nunca contei estoque, vou ter que contar estoque. Fico puto da vida comigo no primeiro dia de conta estoque. Depois você acostuma. Primeiro dia, o dono e a equipe, assim, que eu fui contratar aquela galera lá, me mandaram contar tudo, as coisas pesadas, isso aqui, trabalheira que dá. Depois que se acostuma, né, Jane? Depois se acostuma. Aquilo fica normal, gente. Não, Conta. Daí o que tu vai fazer? Aí vocês começam a ser mais espertos. Vocês dizem, não, peraí, não bagunça isso, porque se deixar tudo organizado é mais fácil de contar depois. E aí tu começa a deixar teu estoque mais organizado, porque facilita na contagem do estoque. O meu agora, eu abro assim, ó, 1, 2, 3, pacote 5, 30 quilos. Eu não preciso, tem coisa que eu não preciso tirar de dentro do freezer para pesar. Porque como ele está organizadinho, eu conto por embalagem, já está bonitinho, ajeitadinho, eu já sei quantos quilos tem. E, infelizmente, eu vou dar uma notícia bem triste agora, não tem como controlar CMV sem contar estoque. Infelizmente, a gente tem que contar estoque. E quando a gente conta estoque, acha erro. Já nem foi vocês que acharam uns probleminha no estoque quando começaram a contar umas coisas erradas lá? Eu não lembro se foi vocês. Teve um cliente meu que começou e aí viu coisa aberta, coisa estranha, começou, pegou um monte de... Tinha uns ratos soltos no estoque, eu não sei se vocês me entendem. Ele viu que tinha uns ratos soltos lá no estoque. Quando ele começou a olhar o estoque dele toda semana. Vocês vão ver, vocês vão pegar coisas que vocês muitas vezes se surpreendem. A aula que eu preparei de hoje é para aumentar o nível de consciência de vocês da importância de saber dos números. Esse caminho eu vou fazer eu, o Jamur, o Guilherme e toda a minha equipe, a gente ajuda vocês a fazer. Então,
É um trabalho e fica lindo. Deixa eu abrir um modelo aqui, um cliente que a gente tem aqui, que eu quero compartilhar isso aqui com vocês, tá? Fica lindo quando a gente começa a ver todos os números do negócio. Eu vou apresentar outra coisa. Esse cliente aqui, ó, ele é o cliente mais dedicado que a gente tem hoje no Flow, tá? Ele foi nosso primeiro cliente, na verdade. Deixa eu voltar aqui. Que é o nosso painel geral. Vocês estão todos aqui. Todos que vão entrando vão ficando aqui. Eu quero mostrar esse restaurante aqui, ó, onde a gente consegue ver. Olha só, quando eu olho o mês, é um pequeno negócio, tá? Mas aqui ele já tem um controle de um grande negócio. E aqui, quando eu venho no financeiro, olha só que legal isso aqui. Ele sabe exatamente quanto que gastou, qual foi o resultado, ó. Esse mês aqui fechou R$ 1.450 negativo. Exatamente, cara, a vírgula, ó, e 65 centavos. E agora a gente vai fazer as ações que a gente precisa. E agora, olha, isso aqui é ainda mais legal. Cadê? Olha aqui. Isso aqui eu vejo cada lançamento, cada conta, olha aqui, tudo. Isso aqui é lindo de ver sobre o resultado do mês. A margem, como é que ficou, o CMV que está alto. E aí, quando eu venho na parte de controle de CMV, olha aqui que lindo isso aqui. Eu consigo ver semana após semana, cada contagem de estoque e a semana que impactou. Ó, aqui eu estou vendo que teve uma semana excelente, a outra semana estava aqui numa caixa vermelha, e teve uma semana que estourou e foi lá na lua. E aí vou identificar o que aconteceu essa semana. Então, aqui a gente está trabalhando para diminuir esse CMV, melhorar a performance dele. Outros clientes que vendem à la carte, ou que tem pratos tanto de marmita, de pizza, a gente consegue fazer isso aqui, que é mostrar a engenharia de cardápio, o valor de cada cardápio. Então, cada um de vocês aqui, vocês estão sendo cadastrados no nosso sistema para que vocês possam ter o controle e visualizar isso de vocês. Quando vocês estão conosco, um sistema desse aqui tem muito valor. Isso faz parte desse trabalho, tá? Dúvidas? Estou aberto a dúvidas com vocês agora. Temos aí alguns minutinhos aí. Quando não tem dúvida, eu fico preocupado se ou a aula foi muito boa e todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu nada e está preocupado de ter muita dúvida aqui e passar vergonha. Oi, Charles, boa tarde. Cheguei por último aqui, mas fiquei com uma dúvida. O pessoal que está aqui está conseguindo lançar ali no Lidera? No Flow? Sim, a gente tá melhorando a nossa base de dados, a gente está migrando agora, Rodrigo, para uma base mais robusta, tá? Então, se tu tá com algum probleminha, eu vou pedir para o Guilherme e o Jamur entrar em contato contigo para que a gente te dê um suporte ali. O Jamur faz muitos lançamentos durante o dia e a gente identificou que quando tem muitos lançamentos simultâneos e volumes ao mesmo tempo, ele está dando... Então, eu preciso passar ele para uma base de dados mais robusta. Então, a gente está já trabalhando em cima disso. Tá. Mas no meu caso, tu acha mais interessante eu manter na Switchable ou no Flow? Vamos lá. Eu tenho Switchable. Para o grupo entender aqui, Switchable é um sistema top, tá? É um sistema de controle muito bom, com muitas informações, mais caro para se trabalhar, mas ele tem recursos muito bons. O que eu faço, tá, Rodrigo? Vou dizer, cara, na real, tu sabe que eu jogo limpo contigo. Eu trabalho com todos os meus lançamentos dentro do Switchable e todas as minhas fichas técnicas e custos de produto dentro do Flow. O que eu vou te ensinar depois? Eu vou te ensinar a usar inteligência artificial para te pegar as informações dentro do Switchable e atualizar de forma automática dentro do Flow. Tá bom. Não vai meter a mão, tu vai dizer assim, ó, quanto é que tá custando a minha pizza mozzarella?
Ele vai entrar dentro do Switchbowl, vai ver quanto é que foi o lançamento que tu fez, e ele vai arrumar a ficha técnica dentro do Flow. Tá. Isso é um futuro que eu já faço aqui, e eu vou te ensinar a fazer isso também dentro do teu negócio. Sugestão, teu caso, se tu tá com mais facilidade de lançar dentro do Switchbowl, foca no Switchbowl. Ele vai ter ótimos relatórios e tu vai ter aquele relatório que eu já te mostrei. Aquele BI que tu vai replicar o meu lá. Inclusive, pode falar com eles para marcar uma reunião e eu participo junto da reunião contigo. Tá bem. Obrigado. Tá? Mas as fichas técnicas, passa para nós. Tu tem as fichas técnicas das tuas pizzas? Tenho. Passa para nós, que a gente faz atualização e lançamento dentro do Flow e tu vai ver que vai ficar jóia. Tá bem, obrigado. Tá? Mais alguma dúvida? Não? Então tá. Vou tomar Eu um café. tenho ainda. Nesse último slide que tu mostrou, onde é que fica o lucro nosso? Ah, tá no final, né? Lucro líquido. Deixa eu abrir ele de novo aqui. Esse aqui? Esse? Esse. Lucro líquido, tá? O que hoje, galera, eu faço parte da Associação Brasileira de Restaurantes. Eu conheço restaurantes no Brasil inteiro. Muitos negócios. 60% dos restaurantes do Brasil hoje estão trabalhando sem lucro. Não tá fácil. A gente vive momentos bem desafiadores, 60%. 40% tem lucro. Muitos, 50% dos negócios do Brasil, eu estou falando de loja de varejo, fábrica, 50% estão com dívidas em atraso. Impostos e dívidas bancárias em atraso. Metade do Brasil está assim. Então a gente vive um momento muito desafiadores, mas ao mesmo tempo momentos de oportunidade. Isso aqui que eu mostro para vocês, sem isso, no futuro ninguém mais vai viver. Ninguém vai conseguir gerir um negócio no achismo mais. Não vai ter mais espaço para amadorismo, para improviso, para talento. Não, a gente vai ter que cada vez ser mais certinho nos negócios, porque chegou num ponto, ontem eu estava falando com o Sofia, ele disse, eu ganhava tanto dinheiro quando eu vendia lanche na beira da estrada lá. Claro, não tinha funcionário, não tinha imposto, não tinha a gente falou sobre o PCMSO, que tem os exames dos funcionários. Não tinha taxa de cartão, não tinha um monte de coisa que hoje tem. E cada vez mais está mais justo. Tá? Então, hoje, se a operação de vocês está dando em torno de 10%, tá legal. Tá bom. Operação top hoje está dando 15%. Raros os casos, os mais top do Brasil, operação sim, aquelas que a gente vê em cinema, tá dando 20%. Não existe mais do que isso. Qualquer um que falar para vocês que ganha mais do que 20% é mentira. A não ser um dono de uma bodeguinha ali que é um cachorrinho quente, uma coisa informal, uma coisa pequenininha, aquilo ali vai. Então 20 e poucos por cento é uma raridade. Charles, o meu tá dando 5. Tô vendendo 50 mil, tá sobrando 2.500. Tá melhor do que 60% do Brasil já. Pra vocês entenderem. É importante a gente ter esse comparativo. Eu não tô falando isso para desanimar. Eu tô falando isso para animar, pra gente pegar e não, peraí, vamos trabalhar para arrumar os números do negócio. Porque se tem venda, tem condição. Eu tô vendendo. Tá entrando dinheiro? Tá. Então tem que arrumar para dar certo com o que tem. Se eu tô, Charles, mas eu vendi a 120 e eu tô vendendo 80. Tudo bem? Vamos arrumar a tua casa para ser saudável com 80? O que tu não pode é continuar igual tu tava com 120, com o mesmo número de funcionário, o mesmo cardápio, do mesmo jeito. Aí não vai dar. Então, quem teve queda de faturamento tem que se adequar, fazer ajuste. Combinado? Mais alguém? Aquela porcentagem de 2% ali, Manu, é manutenção, né? Marketing.
Ah, não, aqui, sim, manutenção. Tá bom. Tá? Ali em cima é manutenção. O teu imposto tá humilde, hein? Tá, é para um pequeno negócio. Hoje, assim, até mesmo hoje tem como pagar de 8 a 10 em lucro real, tá? Aí tem que fazer uns cambalachos. Em via de regra, é que aqui eu usei 8% num negócio que vende 100 mil, tá? Então, um negócio que vende 100 mil, teoricamente, ele precisa pagar 8% de imposto. Um negócio que vende 300 mil, ele vai pagar em torno de 12 a 13. Então, conforme tu vende mais imposto tu paga. 100 mil mês, né, Charles? 100 mil mês. Tá. 100 mil mês. É, porque você vender isso não é por ano, né? Por mês. Oi? Não seria os 300 mil ano, né? Seria 100 mil mês, né? 300 mil mês. 100 mil mês, tu vai vender 1.200.000 no ano. Sim. E tu vai estar dentro do primeiro nível de pagamento de impostos. O Simples Nacional, ele tem níveis de faturamento. Conforme tu vai vendendo mais, tu vai subir no teu imposto. E aí que a cobra fuma, quando chega lá em cima, lá. É, já senti isso na pele. Assim. E aí é punk. Então, é uma coisa que a gente pode também, eu vou fazer uma aula sobre impostos e agora está mudando o sistema tributário. Eu vou trazer alguém para falar para vocês sobre isso, tá? Para falar sobre, viu, Jamur? Vamos botar aí na nossa agenda aí, trazer alguém para falar sobre a mudança tributária. A partir do ano que vem, o imposto é descontado na fonte. Já estão sabendo, né? E o que tu me diz disso, é melhor ou é pior? Eu vejo isso com uma alternativa de melhora, porque daí não vai ter mais a guia lá do dia 20, né? Assim, no começo é pior, depois é melhor. É, até acostumar, né? Mas eu prefiro. Tá, é que assim, quem não tem dinheiro hoje, eu tô apertado. Uhum. Aí, a partir de 1º de janeiro, eu vendi 100, não entra mais 100, vai entrar 87. Uhum. E aí eu já estou contando com aquele dinheiro, porque eu não estou pagando imposto, eu já estou meio atrasado, estou sem dinheiro, já deu problema. Então, como é que vai? Na prática, é como se o ano que vem tu vai ter que antecipar aquele imposto do dia 20, tu vai ter que começar a pagar a partir do dia 1º um pouquinho cada dia. Mas eu ainda prefiro, e eu acho que é só organizar mesmo, eu acho, que é só uma estratégia, o negócio de organizar ali, eu acho que funciona muito bem, acho que vai funcionar muito bem, e eu acho que vai criar menos inadimplência com o próprio governo, né? Porque hoje muita gente paga até muito juros sobre os impostos atrasados, né? Sim, com certeza. É que assim, na verdade, ninguém gosta de pagar imposto. Só que a gente não gosta de pagar imposto porque a gente não vê nada em troca. Se nós tivéssemos uma segurança boa, saúde boa, transporte público bom, a gente ia gostar de pagar imposto. A gente diz, não, valeu a pena. A gente não gosta porque a gente não vê retorno no que a gente paga. O retorno não acontece, né? É isso que nos deixa muito incomodados na hora de pagar uma guia de imposto. A gente olha, parece que eu estou dando aquele dinheiro lá para aqueles caras lá de Brasília, lá para eles fazerem as festas dele. A gente não sente o retorno. Então, isso é um problema. Outro ponto importante eu acredito que a partir do ano que vem o dinheiro volta a circular. Porque as pessoas vão começar a dar incentivo para pagar no dinheiro, porque não vai ter desconto de impostos, tá? E as pessoas, eu acredito que o Pix também ele vai estar sendo taxado na hora, então eu acredito que vai ter as pessoas circulando mais o dinheiro para ter menos rastreabilidade. Mas hoje a gente já tem o Pix taxado. O meu Pix, por exemplo, é taxado, né? Ele é, mas tu ainda não paga o imposto direto na fonte para o Pix. E tu vai pagar também. Entendi. Então, mesmo o Pix, ele já vai ser descontado o valor. Entendi. Querem mais uma? Escala 5x2. Ah, pois é. Adiada. Graças à Abrazel, sabia? Associação de... Foi adiada para depois das eleições. Isso é um ponto. Ela ia ser votada e ia passar antes das eleições. Por quê? Porque isso era populismo para ganhar voto, tá? Eu não estou aqui para defender se isso é certo ou errado. Eu estou aqui para falar que isso vai ter impacto no nosso bolso.
Quem trabalha aqui 6 dias, 7 dias por semana vai ter que dar um Exatamente. dia a mais de folga para funcionário, isso vai impactar no caixa da empresa. Exatamente. Porque se eu entrar no debate de saúde mental, de qualidade de vida do funcionário, é uma outra conversa. Eu estou entrando na conversa que isso impacta no nosso caixa. Vai E ninguém muito. aqui tá super faceiro com esse resultado. Tá todo mundo aqui numa luta tentando melhorar a operação. Então, graças à Brasel, a gente conseguiu adiar para aumentar o debate, porque tem que melhorar um pouco essa discussão. E aí, uma notícia boa que saiu essa semana foi que na convenção do PT não se falou de escala 6x1. Então, eles não falaram mais sobre isso, que era uma coisa que estava dando ibope, audiência, estava se levantando, enfogueirando os funcionários, as pessoas, sabe? Então, aquela pressão diminuiu, então isso pode adiar um pouco mais, então a gente está monitorando isso aí. E até porque a informação, ela circula e os próprios funcionários, hoje, eles entendem de uma forma errada também, né? Então, estava sendo distribuído de uma forma, sem uma orientação 100% correta, né? Então, Sim. eu já tive pessoas que já me questionaram sobre, né? Então, agora não vão trabalhar sábado e domingo. Na verdade, não é bem assim, né? Tipo, né? Aí, tipo assim, porque tu que tá errada, Marlise. Não, tipo assim, porque eu ouvi na TV, porque eu ouvi isso e aquilo, né? Tipo, mas é falta de orientação. Acho que uma notícia mal orientada. Muito bem. Pessoal,